Saudações a todos, meu nome é Jezreel, sou médico, radiologista e patologista, e neste vídeo para estudantes e profissionais da área de saúde, vamos fazer uma breve revisão anatômica sobre o tálamo. Temos aqui o corte axial do cadáver virtual, nós temos aqui na região central do encéfalo, temos aqui o terceiro ventrículo, aqui os ventrículos laterais, eles estão colabados aqui, mas aqui ventrículos laterais, terceiro ventrículo, e veja que o terceiro ventrículo, a parede do terceiro ventrículo é formado por essas estruturas aqui que tem esse aspecto cinzento, são os tálamos. Então esse aqui é o tálamo direito, aqui é o tálamo esquerdo. É cinzento porque ele é formado predominantemente por núcleos de neurônios, né? São aglomerados de neurônios que formam o tálamo. Existem núcleos separados aqui dentro e a gente pode observar aqui na peça anatômica, você vê que as partes brancas são feixes de mielina, né, de fibras, né, de axônios, fibras mielinizadas aí, que dividem o tálamo em múltiplos núcleos. A gente consegue identificar alguns desses núcleos, mas não vem ao caso isso. Nós vamos observar que o tálamo é quase que homogêneo, predominantemente de substância cinzenta. Predominantemente de substância cinzenta. Olhando aqui no plano coronal, você vê os dois tálamos, né, tálamo esquerdo e tálamo direito, de substância cinzenta, fazendo a parede medial do terceiro ventrículo. Então aqui tálamo direito e tálamo esquerdo. Desde a sua porção mais posterior até a sua porção mais anterior. No plano sagital, nós temos então aqui um tálamo, veja só, tálamo aqui, isso aqui é o tálamo, de um lado, aqui é a coroa radiada, né, a cápsula interna, aqui o núcleo caudado, aqui o globo pálido, aqui o putame, e aqui o tálamo de um lado, aí terceiro ventrículo e já imediatamente o tálamo do outro lado. Agora vamos revisar a anatomia dos tálamos pela tomografia computadorizada. Temos aqui uma tomografia computadorizada sem contraste, nós temos então aqui o terceiro ventrículo e do lado do terceiro ventrículo os tálamos. Então aqui o tálamo esquerdo e aqui o tálamo direito. Veja que ele tem a densidade relativamente homogênea e semelhante à substância cinzenta. Aqui a cápsula interna de um lado e do outro e aqui os tálamos. Na reconstrução MBR coronal temos a mesma coisa, tálamo esquerdo, tálamo direito, com a densidade relativamente homogênea e semelhante ao córtex, né, semelhante à substância cinzenta, e o terceiro ventrículo aqui no meio. Então esse é o aspecto do tálamo, dos tálamos, pela tomografia computadorizada. Aqui temos a ressonância magnética normal, corte no plano axial, sequência ponderada em T2 e vamos ver os tálamos. Então temos aqui o terceiro ventrículo e tálamo esquerdo, tálamo direito. Lembrando que em T2 a substância branca fica escura, aqui está a cápsula interna, que é a substância branca, corpo caloso, e a substância cinzenta fica mais clara. Então aqui o tálamo é predominantemente substância cinzenta, então fica mais claro. Você observa que algumas regiões do tálamo, como aqui o pulvinar do tálamo, como aqui a região lateral, como a parte anteromedial, ele é mais brancacenta, porque são núcleos que têm um aglomerado maior de neurônios. E algumas regiões são mais escuras, porque tem fibras que
entram e saem do tálamo, mas de maneira geral ele é semelhante à substância cinzenta, é semelhante ao córtex. A densidade de neurônios do tálamo é um pouco menor do que do córtex, então ele fica um pouco menos branco do que o córtex. Se a gente comparar o tálamo com o córtex, você vê que ele é claro, mas um pouco menos claro. E isso pode ser feito também com a cabeça do núcleo caudado, que tem uma densidade de neurônios maior do que do tálamo. Aqui em FLAIR, o mesmo aspecto, né? O aspecto de substância cinzenta, né? O aspecto mais claro do tálamo. Na difusão, o mesmo aspecto. Aqui no sagital a gente vê o tálamo aqui, de um lado, a aderência intertalâmica, terceiro ventrículo, e o tálamo do outro lado. E aqui no plano coronal a gente vê aqui o tálamo de um lado, o tálamo do outro e o terceiro ventrículo aqui no meio. Então, temos aqui os tálamos. E aqui nós temos 3 angiorressonâncias do compartimento vértebro-basilar. Nós temos então a artéria vertebral de um lado e do outro, a artéria basilar, a artéria cerebral posterior de um lado e do outro. E veja que existem ramos da artéria cerebral posterior que nascem nela e seguem aqui para irrigar o tálamo, a porção ventromedial do tálamo, e também o mesencéfalo, parte do mesencéfalo. Isto aqui é o normal. Existem variações. Aqui, por exemplo, nós temos uma única artéria que se origina da artéria cerebral posterior esquerda aqui, que ela vem, se bifurca e irriga os 2 tálamos e a porção medial do mesencéfalo também. Essa é a chamada artéria de Percheron. E aqui nós temos uma outra variação onde existe um arco, uma artéria aqui que faz um arco, faz um jump entre as 2 cerebrais posteriores e dá origem às artérias que irrigam os tálamos. É importante a gente ter em mente esta variação anatômica, que é a artéria de Percheron. Porque se você obstruir ela, o que vai acontecer é que você vai infartar os 2 tálamos e parte do mesencéfalo também.